Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro A Incrível e Triste História de Cândida Erendira e Sua Avó Desalmada, título longo, do Gabriel Garcia Marques. Quando eu peguei esse livro, eu achei que fosse que tivesse só a história da Cândida Erendira, mas depois eu abri e é um livro de contos, então a Cândida Erendira é o conto mais longo, é o último conto. Então eu decidi contar um dos contos e foi bem difícil escolher porque tem muitos contos bons. Por exemplo, o primeiro conto que é o de um anjo idoso que cai na cidade, as pessoas não sabem muito bem o que fazer, começam a fazer pedidos. Tem também o afogado mais lindo, o afogado mais bonito do mundo, que encontram esse rapaz morto, afogado, e eles ficam imaginando quem seria ele, que vida ele teria, dão até um nome para ele, ele é incrivelmente belo. Tem também a história do Black Kaman, que é um trambiqueiro e um ajudante dele, um menino. Essa história do Black Kaman é muito boa e eu tô pensando até em fazer um vídeo só pra contar essa história, porque é uma história assim que no final tem uma vingança que dá até dó da pessoa que sofreu a vingança, né? Apesar dela ter, né, sido uma pessoa que fez coisas muito ruins pra sofrer aquele tipo de vingança, mas esse livro, daí eu pensei, resolvi pegar a história que é a principal, mesmo que, que tá na capa, a triste história de Cândida Erendira, e como nos livros de contos eu conto o conto, assim, tipo, mas assim, não, isso não, eu não acho que vai tirar a vontade de você ler, porque você lendo com o escritor, escrevendo é outra coisa. Então, tipo, eu vou contar a triste história de Cândida Erendira. Bom, a Erendira, ela vive com a avó dela em um casarão e a avó dela era casada com tinha o Amades pai e tinha o filho Amades filho, que é o pai da Erendira que trouxe ela um dia lá para casa, e os dois acabaram morrendo. Quando eles morreram, a avó dispensou todos os empregados e a neta, então, aqui com 14 anos, a avó começou a fazer ela como de empregada. Ela tinha que fazer tudo naquele casarão. Limpar todo o casarão e, além de fazer a comida, fazer tudo, ela tinha que banhar a avó, vestir, pentear. Então ela sempre fala, ela é muito, sempre falava assim, uma coisa que ela fala me bastante é sim a avó para tudo que a avó fala. A avó fala, a avó tinha uma avestruz também. Dá comida pro avestruz, sim, avó. Rega as sepulturas, a sepultura dos Amades, o Amades pai, o Amades filho. Dela, sim, a avó, sempre bem passiva, mas ela ficava exausta, tanto que ela caía dormindo, assim, às vezes ela pegava e ficava até praticamente dormindo, fazendo assim o trabalho. Então, um dia ela foi dormir, esqueceu o castiçal, assim, assim, esqueceu de apagar as velas do castiçal, entrou um vento, começou a pegar fogo na cortina e logo se espalhou por tudo. As duas conseguiram se salvar, mas a avó ficou possessa porque disse que a Erendira agora devia muito a ela, que ela ia ter que pagar tudo aquilo que foi destruído. Então, aí começa a desgraça da Erendira, porque a avó pega e, olha, a avó vende a virgindade dela e depois disso diz que para pagar essa dívida ela passa a prostituir a neta. Elas saem daquela casa e ela pega, levando assim algumas coisas e uma poltrona e que era tipo um trono que já estava tudo chamuscada e numa caixa os ossos dos dois Amades, o pai da Erendira e o vô, o Amades pai e o Amades filho. Ela faz uma espécie de tenda no meio da estrada e nessa tenda ela passa a anunciar que está prostituindo a neta e começam a vir os homens e tal, né? E a Erendira no início fica muito assustada, né? Mas ela não sabe, assim, ela não pensou assim, não pensa assim em fugir, sabe? Ela tem algum tipo de carinho pela avó dela, que no início ainda, apesar dessa avó ser horrível, tipo, tu fica com muita raiva dessa avó aqui no livro, né? Porque ela tá prostituindo a neta dela de 14 anos. Então, um dia passam uns missionários e ficam chocados com aquela situação e levam a Erendira para um convento. Lá, de novo, eles cortam o cabelo dela bem curto e fazem ela tem que trabalhar e limpar tudo, as escadarias, e tem as índias freiras também que estão lá. Todas elas trabalham bastante, mas ela fala um dia, ela quase nunca fala nada. Daí ela fala um dia para uma superiora, para uma madre.
eu sou feliz. Então quer dizer que apesar de estar ali naquele convento, ter que trabalhar bastante, ela era mais feliz ali do que tendo que se prostituir, né? Mas a avó estava fazendo de tudo, fez vários trambiques e conseguiu tirar a neta do convento e ela voltou com a avó dela. E nessas voltar, ela ficou bem conhecida, vinham homens de vários lugares e faziam fila. Começou até a ter um comércio ali ao redor, tipo um fotógrafo vendendo fotografias e músicos. Elas começaram a juntar bastante dinheiro. Daí vem um rapaz, o Ulisses, que era um menino assim que ele descreve como ele parecia um anjo. Ele era loiro, muito belo. E a Erendira, ele se apaixona pela Erendira. Depois de passar uma noite com ela, que foi a primeira noite dele, ele fala que vai tirar ela dali, né? Eles desenvolvem um plano para fugir. Daí eles fogem, só que a avó de novo consegue a ajuda de um juiz, é um deputado. Aqui tem a intertextualidade que o Gabriel Garcia Marques faz nos livros dele, que é, tipo, tem esse personagem que é o Onésio, que é um personagem que aparece num conto aqui na frente, que é um deputado que aparece aqui nesse conto de novo da Erendira, e aqui ele vai dar o direito pra avó, assim, ser tutora dela e fazer o que quiser com ela. Então ela pega e consegue interceptar Ulisses e a Erendira e volta a Erendira ter que se prostituir. E nessas a avó pega e amarra ela na cama, no estrado da cama, até que na capa tem um desenho do Caribé, que é esse ilustrador, que ele é um ilustrador argentino que se naturalizou brasileiro. E o livro é cheio de ilustrações dele, para cada história tem uma ilustração. E ele ilustrou outros livros do Gabriel Garcia Marques, tipo 100 Anos de Solidão. Tem aqueles desenhos bem famosos, tipo aquele da chuva, que tem muita gente que tatua, sabe? E tem também o Relato de um Náufrago, também tem os desenhos do Caribé. Bom, então voltando para a história, aqui dá pra ver, né, que ela tá, tipo, amarrada no estrado da cama, e é isso que a avó fez para ela não fugir. E daí elas começaram a ganhar muito, muito dinheiro. A avó nem falava mais da dívida, porque a dívida, de certa forma, já estava paga, de tanto dinheiro que elas estavam ganhando. E que a avó até contratou uns índios para carregar ela, que fala que essa avó ela era muito imensa. E a Erendira continuava, né, tendo que pentear, fazer de comer e dar banho na avó. Então o Ulisses, né, não, ele tava pensando em voltar mesmo, ele tava planejando voltar, não queria deixar assim porque ele tava apaixonado pela Erendira. E então a Erendira começou a ficar com muita raiva da avó dela, começou a pensar assim em matar aquela avó, que ela não tinha pensado antes, ela era bem passiva e aceitava que a avó aceitava, não queria, mas assim, chorava e não adiantava nada pra avó, não fazia diferença, né? Então ela começou a pensar em matar a avó e o Ulisses volta e ele diz que por ela ele mataria a avó dela e ele tenta umas 2 vezes e não consegue. Na terceira vez ele consegue matar e bom, agora ele pensa, eu vou ficar com a Erendira, né? Estamos livres. Então a Erendira pega e sai correndo assim, tipo, sem rumo. Ele tenta ir atrás dela e não alcança e ela sai assim correndo livre. E então ninguém nunca mais ouviu falar dela. Então esse era o fim. Ela queria se ver livre de tudo e não queria ficar. Eu entendo assim que ela não queria nem a avó, nem o Ulisses, nem nada, né? Então, né, ficou livre a Erendira. Bom, é um conto muito bom, mas tem outros contos muito bons aqui também. Tô pensando em contar também aquele que eu falei, né, do trambiqueiro Blackaman. E fica a dica, né, de mais um ótimo livro do Gabriel Garcia Marques. Eu vou agora mostrar o que eu tô lendo. Eu comecei a ler recentemente Carcereiros, do Drauzio Varela. E eu já tinha lido por um fio e é um livro muito bom, então essa provavelmente vai ser minha próxima resenha. A não sei que eu faça alguma resenha do Teatro de Sabá, que eu já tô quase terminando. Acho que vai ser a próxima. Então é isso, muito obrigada, se inscreva.